Agora o pastor vai trazer para nós mais uma porção da palavra de Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu tenho certeza que eu digo com segurança, com a permissão do pastor Vicente, pastor Donizete, que o pastor Júlio tem toda a liberdade aqui, porque nós cremos que aqui é o Espírito Santo que opera. E nós cremos que o pastor está sob o comando do Espírito Santo. Então, o que ele falar aqui vai ser de bênção para nós. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém? Senhor Jesus continua nos abençoando, porque nós já somos abençoados, e nós somos abençoados não é com pouca coisa. Paulo chegou a dizer que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E nós temos esse lugar celestial em nossa alma. E nós estamos assentados, na expressão do apóstolo São Paulo, em lugares celestiais em Cristo Jesus. E creio que Ele tem muita coisa boa para nós nesta noite. Eu estou aqui porque Ele me viu aqui. Amém? Aonde eu passo, sempre a gente tem essa oportunidade de ter companheirismo com os irmãos em torno da palavra. Eu sempre digo que antes da fundação do mundo, Deus, Ele já tinha nos visto aqui. Aí o profeta vem e diz até a cor da roupa que nós iríamos usar para este culto, Ele já tinha visto. E nós não tinha como mudar o plano dele, porque o plano de Deus, ele é imutável, ninguém pode mudar. E eu creio que o que ele viu dizendo aqui nesta noite, também não tem como eu mudar. Eu confesso para os irmãos que a gente sempre manda, né, um assunto, um tema para o irmão pastor Donizete, que ele gosta, né, que a gente envia. Mas hoje eu estava limpando a igreja para o culto, né? Que eu que sou o zelador da igreja. Eu trabalho de diácono, zelo da igreja, lá nós fazemos de tudo. E eu estava ali meditando, né? No decorrer do dia. Então eu estava pensando, né, a outra vez que nós estivemos aqui, e eu não sei se os irmãos lembram, já é várias vezes, né, que nós nos reunimos, e eu falei sobre o poder do verbo de Deus. Quem lembra disso? O Mosnir lembra, né? O Sérgio. Eu creio que os irmãos que estiveram, está no YouTube, está no canal, o poder do verbo de Deus. E eu fui muito abençoado aquele dia, e depois eu até ouvi a mensagem novamente, e é muito profundo esse assunto. O poder do verbo de Deus, isto é, o poder da palavra falada de Deus. E nós sabemos que esse poder está dentro de cada um de nós.
E, pensando nisso, eu falei, se eu encontrar a mensagem "o Verbo se fez carne", é porque Deus quer que nós pensamos um pouco neste assunto. Eu estudei esse mês com a igreja em Caldas a mensagem "A ressurreição de Lázaro", que também não foge dessa profundidade, porque esse assunto, a ressurreição de Lázaro, que aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo, nos mostra que o poder da palavra é muito grande. E eu até pensei de comentar somente dentro da mensagem "A ressurreição de Lázaro", que é uma grande mensagem. Ontem nós tivemos um culto em torno dela ali em Caldas e fomos muito abençoados. E também em Ipuiuna, eu na sexta-feira tive um tempo meditando, falando o mesmo tema que o profeta pregou, baseado nessa mensagem "A ressurreição de Lázaro". E hoje eu creio que nós vamos juntar um pouco de tudo e vamos alimentar a nossa alma pelo Espírito Santo. Mas antes, porém, de nós ir à Escritura, que nós já passamos aí para os irmãos, 1 João, ou Evangelho de João, capítulo 1 em diante, eu quero agradecer, primeiramente, o pastor Vicente, né? Ele esteve aqui ontem no culto de Santa Ceia, né? Ele esteve aqui, eu fiquei muito feliz de ver os irmãos reunidos novamente, porque quase 2 anos de pandemia não é brinquedo. Não é brinquedo, quase 2 anos trancados. E quem passou pela experiência de ser contaminado com vírus sabe que esse vírus é muito perigoso. Algumas pessoas assintomáticas, então, graças a Deus. Mas outras não, como eu. Eu peguei o vírus e, não sei se os irmãos ficou sabendo, eu fiquei mais de 15 dias ruim mesmo, mas o poder da palavra dos santos, palavra falada, porque a oração é uma palavra falada, poder da oração dos santos. E a gente agradece também pela medicina. O irmão Brana diz que Deus está na medicina. Eu consegui vencer o vírus. E a gente ficou sabendo que alguns irmãos aqui também pegou, né? Irmão Moraes, foi o irmão Moraes que passou por isso, né? A irmã. E Deus deu livramento, graças a Deus. E todo cuidado, mesmo que agora a coisa está se normalizando, ainda temos que fazer a nossa parte. Todo cuidado é pouco, né? Porque o vírus sofreu muita mutação e cada organismo ele reage de um jeito. Na minha casa, minha esposa pegou, as 2 crianças, a bebê recém-nascida com 2 meses não pegou, minha mãe pegou, e minha esposa não teve reação, minha mãe não teve praticamente poucas reações, e meu irmão também. Mas a coisa foi um pouco mais grave. Mas, graças a Deus, estamos de pé novamente, trabalhando, né? Mas eu não parei, mesmo ruim, mesmo internado dentro de casa, né? Porque o doutor, a gente tem um colega doutor, ele não deixou eu ser internado por nada, porque ele teve o vírus no começo da pandemia e ele sofreu muito. E nós estávamos com um irmão que vocês conhecem, irmão do pastor Sanches, irmão Celso, que estava internado, ficou por volta de 30 dias e não suportou porque ele já tinha outros problemas, que o vírus ele complica outras coisas.
ele, quando entra no organismo da pessoa, ele complica outras coisas. E ele já tinha um rim transplantado e não podia tomar qualquer remédio, antibióticos, para cuidar, tratar do vírus, proteger o pulmão. Então, os médicos, com toda a ciência que eles têm, tentaram fazer o que eles podem para tentar salvar tanto ele, né, para vencer o vírus dentro da quarentena, como também salvar o rim, aquele rim transplantado. Mas ele não suportou e veio a óbito, e nós sabemos que chegou a hora dele, Deus viu assim. Nós temos que crer assim, né? E nós tivemos vários colegas pastores no Brasil que a gente conhecia, e eram colegas mesmo, e que foram embora. Mas aqueles que Deus viu ficando estão aí. Alguns passou pelo vale da sombra da morte, mas venceu. E se estamos aqui, a gente vamos fazer a vontade de Deus, vamos servir a Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Então a gente agradece, pastor Vicente, ele sempre participa conosco dos nossos cultos. Esta hora nós estamos ali em Poços de Caldas com o pastor Wilson na liderança ali, juntamente com o nosso irmão doutor Elieber, e estamos também ali com o nosso irmão José Corrêa, que nos ajuda também no diaconato, no Ministério da Palavra, e também temos o irmão Cláudio de São João da Boa Vista, que também nos ajuda ali, cantando, louvando a Deus. Então eu estou bem assessorado, tenho vários homens ali que são ungidos por Deus, e eu, se deixar, eu fico mais ouvindo eles pregar do que eu mesmo pregar, né? E eles são homens que falam essa verdade. Então, essa hora eu creio que a unção de Deus já está caindo ali no santuário em Poços de Caldas, né? E a unção de Deus está caindo aqui. Então, a gente agradece o pastor Vicente e o pastor Donizete, né? Nós não podemos esquecer do pastor Donizete, que é mais do que um amigo, um irmão em Cristo. Deus abençoe ele, né? A confiança de ambos, de confiar esse púlpito para a gente falar. Vocês sabem, eu sou simples, eu não tenho nenhum doutorado, mas eu gosto de falar dele, falar do que ele tem feito por nós, do que ele está fazendo por nós em nossas vidas. Então, baseado nesse comentário, nessa preliminar, eu queria convidar os irmãos que podem se colocar de pé. Está comigo a minha esposa Tatiane, né? Todo mundo já conhece, mas já faz quase 2 anos, então vai mudando, né? Vai ficando mais velho, né, irmão Sérgio? Vai engordando, as rugas vai vindo, o cabelo vai branqueando, e está aí. Mas a outra vez que eu vim aqui, eu não tinha uma cantora aí, vocês viram como é que ela canta alto? Veio mais uma aí, a Angelina, né? Então eu inteirei 5 filhos e tenho 3 netos. Então, a família está crescendo, né? Está crescendo e não demora muito para vir mais netos, porque ainda tem um filho que já está noivo para casar. Então, já vem mais, né? E vamos povoar a terra, né? Vamos povoar a terra. Mas é uma brincadeira que a gente tem, mas Deus chamou nós para ter uma família, o casal, casar, ter filhos, né? Mas hoje a circunstância é tão grande que para trazer filhos ao mundo tem que ser Deus vendo mesmo, porque não é fácil, né? Para criar filho hoje, mesmo no caminho de Deus, não é fácil. Então, Deus abençoe a minha esposa, a irmã Tatiana, que está me acompanhando, a minha filha Mariana e a pequena Angelina, né? E saudações a todos os irmãos pela internet, né? Irmãos Nir, tem muitos irmãos acompanhando, né? Eu creio que vários canais, né? O irmão pastor Donizete disse que vários canais que são transmitidos até pelo Instagram, né? E pelo Facebook, eu não sei se já colocou mais, né? Eu acho que e o YouTube, né? 4, tem mais. Então são 4 meios de comunicações. Deus abençoe a todos vocês, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor para não segurar os irmãos muito em pé. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 10.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pai Celestial, aqui está a tua palavra, Senhor, infalível. Mais uma vez, eu quero que o Senhor venha mais uma vez através da unção, do discernimento, que a mente de Cristo possa tomar lugar agora, e que o Senhor possa ajudar a cada irmão a ter compreensão espiritual. E o Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Cada coração aqui está aberto diante os olhos do Senhor. Não existe segredo de corações que o Senhor não sabe. E a tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, e mais penetrante do que uma espada aguda, Pai. E ela discerne os pensamentos dos corações e intenções. Pai, e nós cremos nessa palavra de verdade. E que eu possa, mais uma vez, ser um porta-voz do Senhor. E que essa bênção desse culto possa ser extensiva a todos que estão nos ouvindo também. Pai, os que precisam de cura, cura, Pai. Os que precisam de libertação, liberte. Os que precisam de soluções de problemas, soluciona, Pai. Os que precisam, ó Deus, de salvação, que ainda não foram salvos, que o Senhor possa salvar. E que eu possa ser um porta-voz do Senhor nesta noite, para ajudar que cada um seja abençoado pelo Teu Espírito. É a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, esse assunto é um assunto que não tem fim. Ele pode ter um começo, a gente começa, mas a gente não consegue chegar no fim, porque é muito profundo. Ele abrange do Gênesis ao Apocalipse. E a outra vez que nós estivemos aqui, nós usamos 2 escrituras. A primeira foi Gênesis 1, verso 1, e também Apocalipse 19, do verso 11 ao 16. E todos nós sabemos que essa expressão verbo ou palavra, dentro das Escrituras, dentro
do assim diz o Senhor, do Novo Testamento, e por que não dizer também no Velho Testamento, nós sabemos que vem do Logos, porque o primeiro que Deus trouxe à existência foi o Logos. Porque Deus, como Espírito, ele é invisível e nunca foi visto por ninguém. Mas Deus, ele se tomou forma, primeiramente, uma forma teofânica, uma forma espiritual, quando ele fez para ele mesmo habitar nesse Logos. E nós sabemos que esse Logos, Deus, ele se manifesta de várias maneiras, formas. Nós temos a manifestação dele desde o princípio de formas diferentes. Nós encontramos ele manifestando no começo da Bíblia a Abraão em uma forma humana, em carne mesmo, juntamente com 2 anjos, ao ponto de comer, beber com Abraão. Era o próprio Deus. E nós encontramos ele, através de sua manifestação em voz. Nós, no princípio da Bíblia, vocês sabem que Noé foi um profeta de Deus. E Noé, ele era um homem justo, um homem que andava com Deus. E naqueles dias, Gênesis capítulo 5, Gênesis 6, naqueles dias a terra estava corrompida. O pecado tinha contaminado praticamente toda a humanidade, com exceção a Noé e a sua casa. E Deus falou a Noé. Noé ouviu a voz, o Logos de Deus. E Deus falou para Noé uma coisa que era um paradoxo. Vocês conhecem que o profeta de Deus pregou um sermão com esse título, paradoxo, que quer dizer uma coisa incrível, mas verdadeira. E Deus deu para Noé um assim diz o Senhor, incomum, algo que a mente humana não poderia receber facilmente. E o assim diz o Senhor era que ia chover uma chuva destrutiva, que Deus ia enviar um dilúvio destruidor e que ia matar todos os homens que ele tinha criado, até mesmo os animais, os répteis, todos iam ser mortos. E o assim diz o Senhor veio a Noé
porque Noé achou graça aos olhos de Deus, e em todas as suas gerações ele não se corrompeu, ele não se contaminou com o pecado, a incredulidade do dia. Porque vocês sabem, nós aprendemos que o pecado mesmo é incredulidade. E uma pessoa incrédula, ela faz coisas que é contrária à palavra, à vontade de Deus. E aqueles dias tinha se multiplicado muito a população da terra, e os seres humanos, falando dos filhos de Deus, vocês vão notar que Noé se referiu aos filhos de Deus. Os filhos de Deus estavam se corrompendo, se misturando com o prazer carnal de uma forma antibíblica. Deus não queria que aquilo acontecesse. Os filhos de Deus deixar a sua posição e se misturar com as filhas dos homens. E nós sabemos que as filhas dos homens se refere à descendência de Caim. Porque nós sabemos que quando Caim matou Abel, e vocês sabem que Caim, ele era irmão de Abel por parte de mãe só. Ele não era irmão de Abel pelo sangue, isto é, sangue de Deus, porque o sangue de Adão foi o sangue criado pela palavra falada de Deus, isto é, o sangue físico. Porque Adão também foi gerado dentro do mesmo processo que o próprio Deus foi gerado, o Logos. Porque o homem primeiro foi feito espírito, teofania. Porque nós expressamos a palavra espírito e ela tem cunho duplo. Alma, espírito, mas quando a gente fala que Adão primeiro foi feito espírito, isto é, ele foi feito uma alma vivente, um corpo teofânico, primeiro, antes de Deus trazer o mundo à existência material, Adão já estava lá, como nós todos estávamos lá. Jó, capítulo 1. Vocês vão notar que eu vou chegar em algo muito profundo, é algo que, ao falar a palavra, se você entrar no espírito dessa palavra, você pode receber aquilo que você está precisando, porque o poder da palavra falada pode acontecer no decorrer deste culto. Adão, Deus primeiro fez ele um homem espiritual, à sua imagem. Adão parecia com Deus, a teofania, era parte de Deus. E Adão estava em Deus e veio à existência no corpo espiritual, e depois Deus
fez com que Adão se materializasse, se fizesse carne. Juntou o mesmo processo que são feitos os animais e fez o homem. O mesmo processo, eu digo que o homem é criado do pó da terra e os animais também é criado do pó da terra. Mombrana expressa isso em algumas mensagens, falando que nós somos composto de 16 elementos. É um estudo que eu tenho em casa e ali mostra que o nosso corpo contém tudo que a terra tem. E os animais também. Só que, desde o girino até a serpente, porque a serpente ela foi o último animal que Deus tinha criado sem alma. E tudo pelo poder da palavra falada. Isso é maravilhoso. Tudo criado pelo poder da palavra falada. E o homem veio depois da serpente. Eu não sei se vocês, alguém aqui, já fez algum estudo sobre os animais e você vai pegando os animais e você vai chegar até o chimpanzé. Você vai chegar até o chimpanzé. E você vai notar que os animais e os seres humanos têm semelhanças. Vocês sabiam disso? Que esse corpo nosso é animal? O profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele mostra isso em outras mensagens. Esse corpo humano nosso, ele é a imagem dos animais. Só que esse corpo humano, ele foi criado de uma forma diferente dos animais. Todos os animais só é corpo e espírito. E o ser humano, eu já entrei na mensagem, viu, irmãos? E o ser humano, ele foi criado trino. Ele foi criado trino. Eu até deixei o parágrafo anotado aqui, e talvez eu nem leia, mas eu deixei anotado aqui o parágrafo, o profeta de Deus falando justamente sobre esse assunto. Mas eu posso ver aqui, que eu tinha deixado anotado aqui, esse parágrafo, que nós somos um ser trino. O homem, ele é um ser trino. No parágrafo 102 da mensagem, o verbo se fez carne. O profeta diz, nós somos um ser trino, alma, corpo e espírito. E ele mostra que os animais não é assim. Somente o homem. E o homem, ele é a criação máxima de Deus de todos os seres físicos. Ele é a máxima. E Deus confiou no homem poderes, autoridade. Vocês conhecem, sabe que Adão, quando ele se materializou, Deus fez ele um homem de carne e ossos. Eu até, de vez em quando, eu pregando, né? Adão, ele era diferente de todos nós. Adão, ele não tinha umbigo, como nós temos. É só um profeta mesmo, né? O irmão Brana, ele ia a fundo nas coisas. Adão não tinha umbigo.
E Eva também não, porque ela foi tirada dele e feita dos 16 elementos também. Mas nós temos, porque somos gerados de uma forma diferente. E Adão, a ele foi dado poderes, confiado poderes. Ele tinha poder, autoridade sobre tudo. Eu quero mostrar para vocês que Adão, ele tinha uma mente tão poderosa, a mente de Deus estava nele, tão poderosa, que ele deu nomes a todos os animais, aves. Aí você vai buscar quantos animais existem, quantos aves existem, e ele deu nome a todos. E ele tinha o poder da palavra falada também. Nele, ele falava o que ele queria, ele tinha. E ele estava vivendo naquele corpo humano na eternidade, era o primeiro Adão. Mas ele perdeu isso tudo. Ele perdeu por desobediência à palavra, ao verbo de Deus. Ele perdeu porque desobedeceu. E nós sabemos que o nosso profeta, ele mostra algo muito bom para nós, que nos ajuda muito. Que Deus, ele tinha dentro dele, escondido dentro dele, atributos. E Deus queria pôr tudo para fora. Mas para ele pôr os atributos dele para fora, bem antes, ele criou um querubim chamado Lúcifer. Ele criou sabendo que ele ia viver muito tempo na presença de Deus, em obediência. O profeta de Deus, na mensagem de casamento e divórcio, ele expressa, isso é muito forte, ele disse que Satanás, antes de ser Satanás, um demônio, ele era um querubim ungido. E ele, chamado Lúcifer, e ele era coigual a Deus. Veja bem o que Deus fez. Ele fez um ser poderoso, deu para aquele ser esses poderes de liderança, de domínio, um poder de grande influência na vida desse anjo, desse querubim, melhor dizendo, que ele estava no céu e milhões de legiões de anjos foram atraídos pela influência dele. Por ele ter tanto poder, tanta autoridade, por Deus confiar nele. Então ele achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Dentro dele estava pecado. Dentro de Satanás estava malícia. Estava engano, estava morte. Ele pensou e disse: subirei às mais altas nuvens e vou edificar o meu trono e eu vou ser semelhante ao Altíssimo.
Porque se ele pode receber adoração, honra e glória, eu também posso, porque eu sou coigual a ele. Os poderes que ele me deu, eu posso receber isso. E ele fez isso. Só que deu errado. Ele tinha esquecido que ele não era existente de si mesmo, ele era apenas uma criatura. E toda criatura tem um princípio e ela tem um fim. Quando ele acordou, não tinha retorno mais para ele. Se tem uma coisa que Deus não reparte, é a sua glória. O seu ofício, Deus, ser adorado. Porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Mas o nome dele nós sabemos. O nome que é sobre todos os nomes. O nome que todo joelho tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar. Esse nome, nós amamos esse nome. Nós damos a vida por esse nome. Esse nome tem perdoado nossos pecados. Esse nome tem nos salvado. Esse nome tem nos libertado. E esse nome tem feito de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Qual é este nome? Senhor Jesus Cristo. Satanás pensou, agora eu vou ter que lutar. E lutar contra ele. A criatura lutar contra o Criador. Que cabecinha pequena do diabo. Nota para vocês verem que o diabo, irmãos, ele tem muito poder. O irmão Branham diz, nós humanos não tenta enfrentar Satanás, não. Só que os poderes dele hoje é de perversão, é pervertido. Hoje ele é o inimigo número 1 de Deus. O irmão Branham chegou a só 2 poderes, o de Deus e o do diabo. Há só 2. E vocês sabem, houve batalha ali em cima. Aí o profeta diz, o pecado não começou lá no jardim do Éden. O pecado começou lá. Aí vai, mas pecado lá? Lá na 7ª dimensão? Mas por que o Todo-Poderoso permitiu isso? Porque dentro dele tinha planos, dentro dele tinha bilhões de livros, livros de vidas. Dentro dele tinha atributos. Porque ele sendo infinito, ele sendo aquele que conhece o fim desde o princípio, sendo o onipotente, sendo o onisciente, sendo o onipresente. Ele tinha dentro dele atributos, ele tinha que colocar para fora. E você faz parte desses atributos. Nós fazemos parte desses atributos. Nós somos palavra de Deus. Nós somos pensamentos de Deus, expressos desde o princípio. Cada homem que veio à terra, tanto os do mal quanto os do bem. Porque a própria Bíblia diz que até o ímpio foi criado para o dia do mal. Então Deus tinha atributos nele. E ele tinha que pôr para fora. Aí o profeta diz que ele queria ser salvador. Mas como que ele vai ser salvador sem ter alguém perdido? Para ele salvar alguém tem que se perder. Aí foi aonde que ele fez o primeiro homem ser corpo, alma e espírito. E Deus colocou dentro de cada ser humano, começando em Adão, a palavra chamada livre-arbítrio. Decisão de escolha. Deus colocou dentro de Adão
sim e não. E Deus deu a ele advertência. Aí vocês vão lembrar do sermão pregado pelo profeta de Deus. Advertência, depois, juízo. Não esquecendo de Gênesis 6. O assim diz o Senhor de Noé foi uma advertência. Vai chover. E Deus falou para Noé, faz uma arca. Eu já não aguento mais ver o homem na condição de pecado que ele está. Faz uma arca. E vocês sabem, Noé fez a arca. E o tempo da longanimidade de Deus, irmãos, foi 120 anos. E está escrito que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. 120 anos. Irmãos, Deus tinha poder para salvar todos os seus filhos se ele se arrependesse. Os homens eram fortes, tinha muito poder, tinha muita inteligência. A maior queda de um homem é ele querer ser muito inteligente. É muito perigoso. Eles achavam que podia fazer o que eles quisessem. Achava. Vocês sabem. Eles queriam construir uma torre. E aquela torre foi chamada de Babel, confusão. Porque terminou em confusão, porque o próprio Deus confundiu. Mudou. Era um idioma único e Deus mudou os idiomas e eles se confundiram tudo e a torre deu em nada. E se espalharam pelo mundo. Mas o homem acha que ele pode alguma coisa sem Deus, mas não pode. Se todos arrependessem, naquela longanimidade dos dias de Noé, estou citando 2 Pedro capítulo 3, se todos se arrependessem, Deus tinha perdão. Deus tinha salvação. Deus tinha não somente aquela arca para Noé e a sua família, isto é, 8 almas, e os animais. Deus poderia ter 1.000, 10.000 arcas, se houvesse um arrependimento, se eles caíssem em planto e se arrependesse. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que eles só acordaram quando começou a chover. Só acordaram quando o juízo começou a cair. E não foi chuvinha, não, vocês sabem. Deus abriu a porta dos abismos. As águas que estavam sendo seguradas pelo seu poder, pelos astros. A lua é um desses astros que domina o poder das águas. Tem uma influência muito grande a lua. Abriu-se os abismos e a terra foi batizada, imergida na água e matou a todos. Tanto os filhos de Deus como os de Caim, todos foram destruídos. Porque Deus avisou, deu tempo e eles rejeitaram. Mas aqueles que ouviram a voz de Deus, Noé e sua família entraram na arca e foram salvos. Foram salvos. Então nós sabemos que esse poder do verbo de Deus, o poder da palavra de Deus, ele tem que estar dentro de nós. É a nossa vida. É tudo para nós. E Deus tinha atributos dentro dele, e ele queria colocar para fora. É por isso que ele permitiu tudo isso que está acontecendo hoje. Vocês notam, irmãos, que ele se manifestou, como eu disse, ele se manifestou a Noé, primeiro a Enoque, porque o nome do Senhor começou a ser invocado através de Enos.
Enos foi um dos filhos de Adão, e o nome do Senhor foi invocado através de Enos. E nós encontramos que Enoque, ele também foi um homem que Deus levou ele embora em um corpo humano. Quero que vocês notem isso daqui. Enoque era nascido como eu e você, tinha pai, tinha mãe. Hebreus capítulo 11, eu creio que é Gênesis 5. Enoque andou com Deus 365 anos e não se corrompeu, viveu a palavra, ao ponto dele se tornar a palavra. E quando ele se tornou a palavra, ele foi transformado. E quando ele foi transformado, ele andou com Deus. E o profeta disse que ele estava andando aqui normalmente. E quando aquela transformação, aquela superunção, na mensagem Meu Novo Ministério, o irmão Brana fala dessa superunção, desceu sobre Enoque. O mesmo poder que São Paulo faz menção em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Porque Enoque, ele vivia num corpo corruptível. Mas por ele ter andado com Deus, por ele ter vivido de Deus, amado e honrado e adorado a Deus, ele começou a andar aqui na terra com Deus. Deus nele, ele em Deus, uma unidade perfeita entre o homem e Deus. Então ele começou a andar aqui e de repente essa superunção desceu sobre ele. De imortal ele foi transformado em imortal. A morte já foi tragada naquele momento e Enoque começou a andar em direção a ele, ao Logos, palavra, a Deus, e não se viu mais Enoque na terra. E Paulo vem fazendo menção, mas por quê? Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho que agradava a Deus. E essa noiva eleita, essa noiva palavra, está na mesma condição, está andando com Deus. E daqui uns dias nós vamos receber essa superunção, esse corruptível vai cair por terra e nós vamos caminhar, subir em direção a encontrar com eles nos ares, ao ponto do poder da voz de arcanjo está em nós, e nós chamamos os nossos entes queridos que morreram e respiraram, e nós num só momento, no abrir e fechar de olhos, na presença da última promessa, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Paulo chega a dizer: estaremos sempre com o Senhor. Não é isto maravilhoso, irmãos? Enoque foi o sétimo, depois de Adão. Aleluia! Isso é maravilhoso. O irmão Bruno chegou a dizer: isso me deixa religioso. Deixa. Não temas, ó pequeno rebanho. É pouquinho. É o pequeno rebanho, a minoria. Mas ele vela. Ele zela. Ele tem zelo. Ele cuida de nós. Pode levantar Satanás, pode levantar todos os demônios do inferno, mas não vai prevalecer contra esta igreja. Não! Por quê? Porque o Logos se fez carne novamente. O Senhor Jesus, ele também, quando estava aqui na terra, nós sabemos aquele corpo humano era palavra feito carne, como lemos aqui. João Batista foi o introdutor. Ele não era luz, mas ele testificou da luz. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas está vindo um aí
que é maior do que eu. Ele é a luz. E Ele não somente vai batizar com água, mas Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Ele veio, o Verbo se fez carne, se materializou. Aí o apóstolo São Paulo vem e chama ele do quê? Segundo Adão. Veja bem, o primeiro Adão, agora o apóstolo São Paulo chama o Senhor Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão, ele caiu sim em fraqueza. Ele caiu em fraqueza, mas não em incredulidade. Teve uma fraqueza. Os eleitos podem cair em fraqueza, mas não em incredulidade. Adão caiu em fraqueza. Sim. Quando Eva chegou até ele, ele amava ela. Era parte dele. E ela chegou toda deformada. Porque ela tinha sido enganada pelo diabo, espiritualmente falando. E o diabo tinha encarnado, irmãos, o diabo também encarna, ele é espírito. A Bíblia fala que ele é espírito. A Bíblia fala que ele até se transfigura em anjo de luz. Satanás, ele entra nas pessoas também. Ele está encarnado também. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, não veio? Encarnou na igreja. O irmão Branham chega a dizer na série Espírito Santo, inclusive eu trouxe até a mensagem Atos do Espírito Santo, está aqui. O irmão Branham disse que eles estavam naquele cômodo, ali, 120 que perseveraram. Tinha muito mais, mas 120 é que perseveraram na palavra que o Senhor Jesus tinha dito: não saia, fique ali, até que do alto vocês primeiro sejam revestidos de poder, não saia de lá. E ali estavam os apóstolos, e ali estavam aqueles irmãos, aquelas irmãs, todos assentados, reunidos. E o apóstolo São Pedro, que tinha sido o primeiro pastor, que tinha sido consagrado pelo Senhor Jesus Cristo: tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro sentiu tristeza. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. A primeira ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Pedro chegou a ficar triste por ter perguntado a ele 3 vezes. E Jesus sabia que ele amava, mas Jesus estava falando para ele que ele ia ser o pastor, o primeiro pastor, que ele ia ser o homem que ia ter coragem de enfrentar Satanás cara a cara. Ele ia ser o homem que não ia ter medo. Porque quando o Espírito Santo encarna na alma de um homem, entra dentro de um coração humano, esse homem sofre uma conversão, uma mudança, uma transformação. E Pedro, ali com os demais irmãos, e ele com os pergaminhos, desfolhando, meditando sobre os cânticos de Davi, sobre a vida de Davi, meditando sobre a profecia de Joel, capítulo 2. Irmão, se fosse escrever tudo o que aqueles discípulos aprenderam do Senhor Jesus, olha, nós não... Eram muitos livros. Eles aprenderam muita coisa. Pedro estava lendo. E creio que Pedro, a hora que ele estava meditando em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 25, 28,
Ele meditando, meditando. De repente entrou um som naquele cômodo, naquele porão, né, pastor Donizete, pastor Vicente, naquele porão. Entrou naquele porão, naquele cômodo. O Logos entrou ali. O irmão Brana disse que a coluna de fogo, o Logos entrou. O Espírito de Cristo entrou ali. O profeta disse que ele subiu, se assentou no trono, e o Espírito que estava nele. Aí Paulo vem em Romanos 5, mostra que ele nos... Romanos 8 e Romanos 5. Romanos 8 fala que ele nos deu de seu Espírito. Aquela coluna de fogo veio e eles estavam assentados no mesmo lugar. Ali, assentados. Do jeito que vocês estão aqui assentados. E ele está aqui. Por isso que eu digo, você pode receber o que você precisa. Amém. Os cultos que o William Branham pregava, acontecia coisas sobrenaturais, sem precisar de ungir com óleo, sem imposição de mão. Grande parte das curas, dos milagres, de coisas que Deus fazia no ministério do profeta desta era, foi através do poder da palavra falada. Quando o discernimento vinha, ele falava com as pessoas. Ele orava, sim, aquelas pessoas que tinham os cartões de oração, fazia fila, ele orava, Deus operava, porque Deus o comissionou para isso também, mas Deus tinha comissionado também pelo poder da palavra falada. Pessoas na reunião, ele chamava a atenção, você aí, senhora, que está com essa roupa assim, 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 é você mesmo, se coloque de pé. Seu nome é Neroy, que vocês sabem. Você mora em tal lugar, em tal cidade. O nome da rua é isso, o número da tua casa é isso. Você está com este problema e esse, e você está curado agora. Amém. O mesmo Deus que esteve no ministério do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus que esteve no Pentecoste, nos apóstolos, o mesmo Deus que estava no pastor Pedro, e muitas igrejas estão aí, nós não cremos em pastor, se não crê em pastor, não crê em Deus. O quinto de Efésios 4, 11. O diabo quer mudar a palavra de Deus, mas ele não vai mudar não, porque Deus é um Deus que vela, que tem zelo de sua palavra. O ministério de Pedro foi um ministério de cura, o ministério da palavra falada. Quando ele falou a palavra falada, quase 3.000 almas foram compungidas. Quase 3.000 almas foram compungidas. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Note bem, perguntaram ao pastor primeiro. A Pedro, o pastor, e aos demais apóstolos. Por quê? Porque eles tinham uma ordem. Eles tinham um mandamento de Deus, direto de Deus. São João 13:13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ei, irmãos, nós temos que valorizar esta revelação. Nós temos que valorizar, reverenciar esse Deus, essa palavra tão sagrada que Ele tem nos dado. Isso é maravilhoso. O irmão Branham disse que a coluna de fogo se repartiu entre eles. Se repartiu.
e encarnou em cada um deles. E quando ela se encarnou, aí Pedro estava pronto. Os demais apóstolos estavam prontos. Satanás agora tinha que sujeitá-los. Satanás agora tinha que sair da frente deles. Satanás, ele é um grande inimigo. Sim, mas diante de Deus ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Ele pode levar, um cristão pode. Sim, mas a hora que Deus termina com ele. Enquanto Deus não terminar, não leva. E outra coisa, se Satanás nos levar, nós já sabemos que é ele que permitiu, o Senhor Jesus que permitiu. Porque a morte, o irmão Brana diz que ela é como um jipinho. Na mensagem Resultados da Decisão, vocês vão ver isso bem no começo. O irmão Brana diz que ela é como um jipinho, uma carruagem. Ela pode matar esse corpo, mas a alma não. Não mata. Nós saímos desse aqui, já entramos naquele teofânico. Já vamos para o paraíso, bater papo. Nós não vamos no paraíso ficar ali como o irmão Branco conversava, como o Neville, com uma fumaça. Não. Nós vamos chegar ali, já estreitar a mão dos nossos irmãos, todos jovens, meu precioso irmão, minha preciosa irmã. E outra coisa, hoje a nossa mente, ela é finita. Hoje a nossa mente, ela tem bloqueios. Mas quando sairmos dessa casca, entrarmos naquele corpo que será glorificado quando chegar a hora de nós sairmos dessa terra e irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos chegar lá com a mente a mesma que Adão tinha, aquela mente de conhecer tudo. Você pensa que Abraão é estranho para você? Você pensa que Adão, o nosso irmão mais velho, Eva, a nossa irmã mais velha, você não vai conhecê-los? Vai. Nós somos família de Deus. Amém. Eleitos de Deus, família de Deus. Deus tem uma família de milhões de atributos, de milhões de verbos. E quando chegarmos ali, nós conhecemos todos eles. A nossa mente é bloqueada aqui, mas quando saímos desse corpo, nós voltamos àquela mente que conhece todas as coisas. Meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Além da cortina do templo, estou expressando, falado pelo profeta de Deus. Amém, irmãos? Amém? Ele te abençoou, Ele está te abençoando. Eu não disse que isso daqui é infinito. Eu não cheguei nem 1 milímetro daquilo que Ele quer que eu fale. Mas o nosso pastor Donizete tem a mente muito fértil. O senhor lembra que eu disse reticência? Deu uma paradinha, né? Então, uma outra hora nós vamos continuar. Mas isso aqui é infinito. Isso aqui é infinito. E depois que eles receberam o Espírito Santo na porta no Pentecoste, em Atos capítulo 3, se não me falha a memória, vocês vão ver que o Verbo estava encarnado em Pedro, Tiago e João. Eles estavam indo à hora nona orar, e eles estavam coxo, que estava pedindo esmola, por certo passando uma vida difícil. E o pastor Pedro, com os demais irmãos, discípulos, apóstolos, né, que já tinha sido aprovado, mas nunca deixa de ser discípulo do Mestre, que era o Espírito Santo. Então, a hora que eles passaram pela porta formosa, aquele coxo pediu esmola para eles. Eu fico olhando, irmãos, a igreja de Deus, ela pode passar por dificuldades,
passar por lutas de todas as espécies, luta financeira, lutas na saúde, mas Deus cuida dela, ela vence as lutas. E ele estendeu, por certo, a sua mão, por certo estava ali com alguma caneca, alguma coisa, e pediu uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos nele, disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho dentro dele, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, o Verbo que se fez carne, o tomando pela mão, disse: levanta e anda. Ele levantou e se pôs de pé e saiu pulando, tá? Pulando e glorificando a Deus para dentro do templo, ao ponto daqueles homens e os incrédulos que estavam ali ficar sem entender. Esse não é aquele que é coxo, que desde quantos anos está aqui na porta pedindo esmola? O que está acontecendo? Falou: o quê? Você não sabe. Aqueles homens lá que era seguidor de Jesus, falou a palavra lá, e o homem se colocou e está aí andando, e é ele mesmo. Ele foi curado. Houve um milagre. E os sinais seguirão aqueles que creem. É o que eu disse: se você estiver precisando de alguma coisa, se você crê, tudo é possível aquele que crê. Lázaro estava 4 dias morto, não tinha mais solução, já estava em estado de decomposição. Marta e Maria estavam tristes, tinham perdido o chefe da família. O irmão Breno disse que Lázaro, a história conta que ele era um escriba, e ele adoeceu e morreu, mas o Deus Todo-Poderoso estava encarnado em um homem simples e humilde, chamado o Nazareno, Jesus de Nazaré. Mal entendido, os incrédulos, os demônios encarnados, chegou a chamar ele que é Beelzebu, mas ele tem demônio. Mas os eleitos não. Quando Jesus chegou, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, quando o meu irmão estava doente, se o Senhor não tivesse saído daqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu creio que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não tem que temer o câncer, você não tem que temer este vírus mortífero, nenhuma doença. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo isto. E ela disse: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E leva onde ele está. Levou lá no túmulo, e uma multidão sempre acompanhava, críticos e incrédulos acompanhavam. E quando ele chegou no túmulo como humano, e amava muito Lázaro, as lágrimas começaram a rolar sobre aquela face. As lágrimas rolando, Jesus chorou. Estou fazendo menção de São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 20, 25. São João, melhor dizendo, retificando. Evangelho de João, um pouco à frente. Jesus chorou. Aí as pessoas começaram a falar: olha lá como ele o amava. Aí de repente, num dado momento, ele disse: tire a pedra. A irmã Brana disse: ele tinha poder para falar para a pedra: pedra, sai. Ele tinha poder, mas ele queria ver uma ação, uma reação e uma ação. Uma ação e uma reação. A irmã Brana pegou esse sermão. Não sei se eu estou invertendo. Ele queria ver o agir. Tem coisa que nós temos que agir. Tem coisa que nós que temos que orar, buscar. Vir à igreja, cultuar, é parte nossa.
É o nosso dever arrepender, ser batizado em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que não foi batizado em nome do Senhor Jesus, não deixe de ser batizado. O único nome que nos traz perdão para os pecados é Senhor Jesus Cristo. Amém. Tire a pedra. Tire. Se tem alguma pedra te impedindo, tire, arranque. Aí o outro vem e diz para ele, um dos seus: Senhor, já se irá mal, é de 4 dias. A irmã Brand disse que ele já estava em estado de decomposição. Em uma outra mensagem, a irmã Brand disse que o nariz já tinha caído. E sabe onde Lázaro estava? No corpo teofânico, lá no paraíso. Lá no paraíso. Irmãos, nome Júlio César aqui, pastor Donizete, pastor Vicente, Mosnir, o nome das irmãs, esse nome é dado pelos nossos pais. Muitas das vezes tirado da Bíblia, nomes bons, né? Mas lá no paraíso, não é esse nome não, é o nome que Ele nos deu, nosso Pai nos deu um novo nome, e nós vamos conhecer quando nós entrar lá, e quando chegarmos lá, nós vamos chamar uns aos outros pelo nome que já temos. Não era Lázaro que estava lá, mas o que estava ali, aqueles restos mortais, aquele corpo que estava ali já cheirando mal. Não tem problema, tira a pedra. E eles tiraram a pedra. E ele deu um grito. Todos que estavam ali escutou o nome Lázaro, né? Porque era o nome do irmão Lázaro da terra. Mas quando ele falou, Lázaro, sai para fora, quando entrou lá no paraíso, foi chamado pelo novo nome dele, e ele entrou novamente naquele corpo, mas antes de Lázaro entrar naquele corpo, o poderoso Deus já tinha transformado ele, já tinha destruído aqueles vermes, já tinha destruído aquela doença que o matou. Ele já estava normal novamente, mas num corpo para morrer de novo. Mas Deus queria mostrar que ele era o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lázaro, sai para fora. Num dado momento, e a expectativa do povo, o coração do povo, Marta e Maria, naquela expectativa, ela já confiava nele. Eles tinham deixado as denominações, eles tinham pulado, derrubado as cercas, e eles tinham entrado em Cristo, e elas naquela expectativa, olhando para dentro do túmulo, de repente ele envolto aquelas faixas, saiu andando, e Jesus falou, desatalho, aí está ele, Lázaro, ressuscitado. Esse é o nosso Deus que nós servimos, e nisso estamos firmados. Esse é o poder que tem derramado sobre nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Ele derramou na sua igreja, em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Mosnir, Deus abençoe. Senhor Jesus continua abençoando a todos os nossos irmãos. Aleluia, graças a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Muito bom, irmão. Muito bom, irmão Johnny. Graças a Deus. Muito bom, pastor. Graças a Deus. Nós estamos alegres, estamos satisfeitos, estamos cheios do Espírito Santo, né, irmão? Vamos levar isso para casa, vamos levar isso para os nossos lares, no nosso dia a dia. Não vamos perder isso ali fora, não, né? Vamos levar essa bênção para casa. Nós vamos cantar um hino, depois acho que a Mananá vai passar os nomes dos irmãos para eu ler aqui o nome dos irmãos, daí depois o pastor faz a oração final, despedindo a igreja. Nós vamos cantar o hino, Antônio, o 281, vamos ver se dá para cantar, irmão Johnny? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que para lá também eu vou. Aquele pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Aqui está em sol, não sei se dá para nós cantar. Pela fé eu vejo a glória.
Eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Pela mente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmão, que maravilha quando chega Cristo a mim e disser para os seus servos, filhos meus, vamos subir. Vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Graças a Deus. Irmão João, não tem um hino, irmão? Cantar? Quer cantar um hino? Pode ter, né, pastor? Pode cantar mais um hino? Canta mais um hino enquanto a Sara passa para mim os nomes dos irmãos para eu notificar aqui. Muito bom, muito gostoso essa atmosfera. Nós não podemos perder isso, não. Amém. Se algum irmão, pastor aqui acabou de falar, se alguém quiser oração, pode vir à frente. Eu vou querer, daqui a pouco eu vou chamar minha família, pastor, para o senhor orar. Amém, amém. Bom, Sérgio, muda aqui a câmera. Não precisa, Sara? A Sara dá jeito ali, Sérgio. Amém, amém, amém. Bom, Agnes, arruma o microfone para ele, por favor. Tu tens
dizer o quanto te amo. Levanto minhas mãos e te dou graças. Graças a Deus. Pois eu sei que todas suas promessas vão se cumprir. Aleluia! Oh, que segurança! Tudo está bem. Parece impossível, mas eu sei, Deus não falhará. Aleluia! Olha atrás e veja quantas vezes chegaste ao fim. Mas Deus te libertou com sua mão. Aleluia! Oh, que segurança! Senhor, louvado seja o teu nome. Tudo está bem. Estás orando por teus amados não salvos. Por cura completa, quando o médico diz nada pode ser feito. Meu Redentor é o grande médico. Amém, aleluia. Ele disse: a obra está consumada. Reclame tudo que o inimigo te roubou, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, que segurança. Aleluia. Tudo está bem. Parece impossível, mas eu sei, Deus não falhará. Aleluia. Olha atrás e veja quantas vezes chegaste ao fim. Mas Deus te libertou com sua mão. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Oh, que segurança. Tudo está bem. Oh, que segurança. Tudo está bem. Parece impossível, mas eu sei, Deus não falhará. Amém, aleluia. Olha atrás e veja quantas vezes chegaste ao fim. Mas Deus te libertou com sua mão. Amém, aleluia. Oh, que segurança. Tudo está bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. Sara Cajuri? Glória. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Aqui está uma família, irmão. Família abençoada. Satanás, ele odeia a família. Mas o Senhor Jesus ama. Então vamos ler um homem de Deus, que da sua esposa, suas filhas. Levante sua mão, igreja. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, envolvidos nesta unção do Verbo de Deus. Pai, aqui estão teus filhos, Pai, este casal. Aqui estão, Pai, seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe o que ele precisa, Pai. A necessidade do teu filho, a necessidade da tua filha, Pai. O diabo, ele não ama ver uma família unida. O trabalho dele é separar, é destruir. Mas o trabalho do Senhor é construir, é restaurar, é acrescentar mais o amor de um para com o outro, Pai. Abençoa essa família, Senhor. Que todo mal, ó Deus, afaste para longe. E que as bênçãos da saúde, que as bênçãos do Senhor, que as necessidades dos teus filhos sejam supridas agora, Pai. Eu oro a favor do teu ungido servo, Pai, que tem estado aqui, ó Deus, também tomando a tua palavra, louvando ao Senhor. Que o Senhor cada dia mais encha ele com o teu Espírito Santo. Sua esposa, Senhor, dê condições a ela para
Senhora sempre está ao lado desse varão, ajudando ele, dando um bom testemunho ao lado dele, Senhor. Suas filhas, Pai, ajudando, como estou vendo aqui, estendendo a mão para a obra do Senhor. Abençoa ele, Pai, que ele receba o que ele está precisando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Somente creia, tudo é possível, somente creia. Aleluia, glória a Deus. Pode vir, vem, pode vir, irmãos, venha. É um culto especial, é uma festa aí pela internet. Vocês, irmãos, quem estiver precisando, creia na bênção, creia no poder da palavra falada. Creia, o criado daquele centurião estava moribundo para morrer. E aquele centurião se julgou indigno de receber o Senhor Jesus em sua casa. Mas o Senhor Jesus esperou ele tirar da alma dele uma palavra. E ele disse: Senhor, diga somente uma palavra, o meu criado ficará são. E Jesus diz: grande é a tua fé. Eu creio que todos, através da fé, pode receber a bênção agora. Pai, aqui está este casal também, Senhor. Pai, o Senhor compungiu os seus corações. O Senhor sabe, ó Deus, que no decorrer desses anos, ó Deus, que eles estão juntos, têm enfrentado muitas lutas, mas têm vencido, Pai. O diabo tentou desanimá-los, tentou tirá-los, mas o Senhor tem sustentado. Abençoa eles, Pai, na saúde, principalmente espiritual. Mantenha eles, Pai, o que estiver faltando, que o Senhor possa acrescentar. Ajuda esta irmã, Senhor. Ajuda esse irmão, este casal, Pai, que todas as vezes que eu venho aqui, eles estão aqui firmes na rocha. Abençoa eles, que eles saiam daqui com a bênção que eles vieram buscar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal saia para longe deles, e que eles saiam regozijando, renovados, mais cheios com o teu Espírito Santo, amando mais um ao outro, procurando cuidar mais um do outro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa eles e todos aqueles que estão ligados neles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Sérgio, família bonita, família abençoada, né? Glória a Deus. Pai, aqui está o irmão Sérgio, Senhor. Esse guerreiro, Pai. É um milagre do irmão Sérgio estar aqui, Pai. É um milagre. A gente vê esse irmão firme, Senhor. O Senhor tem guardado ele muito, Pai, tem protegido sua esposa ao seu lado, seus filhos, Pai. Oh Deus, a família é a coluna vertebral da igreja, da nação, de tudo, Senhor. Aqui está essa família, Pai. O que eles estão precisando, Pai. Ajuda este casal. Não deixa faltar amor de um para com o outro, Pai. Que o amor deles, de esposo para com esposa, de esposa para com esposo, possa ser acrescentado, ser renovado, Pai. E que nenhum espírito entre eles, ó Deus, mas somente o teu Espírito Santo. Abençoa eles, Pai. Dê a eles o que eles estão precisando, Senhor. Conceda, eu creio que esta unção que está aqui está, ó Deus, dando a eles um renovo, Pai. Um renovo no casamento, um renovo no relacionamento, Pai. Que eles possam cuidar um do outro, assim como Cristo cuida da igreja, e como a igreja também respeita Cristo. Abençoa, Pai. Nós oramos e te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Senhor Jesus, complete em nome do Senhor Jesus a bênção na vida dos irmãos. Venham, o Espírito Santo está aqui. Isso não foi programado, não. Isso não foi programado. Aleluia. Há bênçãos aqui, bênçãos espirituais, renovação. Se há irmão, vocês estão vindo, pessoas que não vieram e que você desejava que recebesse essa bênção, você pode interceder agora. O Senhor Jesus está aqui para isso. Pai, aqui está essa irmã, foi compungida pelo teu Espírito. Aqui está esse garoto, Pai, por ser filho dela. Pai, que as potentes mãos do Senhor, que não está encolhida, Pai, possa vir e abençoar ela, todos os seus, Pai, todo o seu lar, sua família, Pai. Que
que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, que o renovo do Espírito Santo, Pai, saúde espiritual, saúde física, Pai, abençoa ela, seu lar, Pai, o que ela estiver precisando, que o Senhor conceda a esta família. Nós oramos e encomendamos em Tuas mãos, expulsando todos os males, e que o Senhor continue acrescentando as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Vá crendo, irmão, vá crendo que Deus já te deu aquilo que você tem procurado e tem esperado. Creia e confia. Aleluia. Testemunhos virão. Pai, aqui está esta irmã, Pai, uma família, Pai, Senhor, ela tem sofrido muito, mas não tem desistido. Pai, o corpo nosso pode estar fraco, nossa carne pode debilitar, mas a nossa alma está forte com Teu poder. Mas o Senhor ainda é curador divino, Pai. O Senhor cura o espírito, o Senhor cura o físico também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós temos a comissão de São Marcos 16. Em nome do Senhor Jesus, que essa irmã receba a bênção do Senhor, que ela receba a cura, que ela receba o preenchimento do Teu Espírito Santo. Pai, seu esposo, Pai, seus filhos, todo o seu lar, Pai, abençoa ela, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela saia daqui melhor do que entrou, em nome de Jesus. Amém. Creia, irmã, confie. Saia crendo, confiando. Aleluia. Glorificando a Deus, testificando que Ele é o Salvador, o curador divino. Aleluia. O Salvador está aqui. Mais 3. Amém. Vamos orar. Aqui está este casal, Senhor. Henrique, André, Tiago, aquele poder da palavra que a irmã Ratmuser falou, eu creio que o irmão Moraes pode falar, eu creio que essa irmã pode falar, ela pode requerer seus filhos agora. Satanás, nós te ordenamos, tire a mão desses irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam receber o toque de Deus. Oh Pai, desanima eles para tudo que é errado e somente anime eles para tudo que é certo, Pai. E abençoa esse casal, Senhor, que tem sido uma coluna, ó Deus, nesta igreja, anciãos, pioneiros nesta mensagem. Deus, dê saúde, continua sustentando, Pai, continua enchendo com Teu amor, com Teu Espírito Santo, Pai. Todos seus, Pai, netos, filhos, ó Pai, nós, todos sejam abençoados através desta oração e que eles saiam melhor do que entrou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vá crendo, irmãos, vá crendo, crendo na vitória, crendo no amor de Deus. A unção de Deus não esgota. Pense naquela pessoa que você desejaria que estivesse aqui. Se tem alguém que você tem que estar desviado, afastado, sem força, pense agora. O Espírito Santo é força. Deus, aqui está esse varão, este irmão, Senhor, te louvando, te adorando, te servindo, Pai. E nele está ligado muitas pessoas, Pai, sua família, em nome do Senhor Jesus, que a unção do Verbo entre na vida dele, que ele receba saúde, que ele receba mais e mais do Teu Espírito Santo, Pai. Ajude ele, abençoe os seus, e que ele, ó Deus, continue sendo essa bênção, louvando e te servindo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo mal saia, e que ele saia daqui regozijando, te louvando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Creia e confirmam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E pela internet agora eu quero orar por você. Pela internet, você que desejou estar aqui, você que pensou, se eu estivesse lá eu queria ir lá na frente. Quem sabe você está afastado da comunhão,
Pai eterno. Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor é um Deus que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E eu creio, ó Deus, no Teu poder. Eu creio no poder da palavra falada, Senhor. Eu creio no poder da libertação, como cantou esse irmão. Eu creio, Senhor. Eu creio no milagre, porque eu sou um milagre. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu envio a palavra de cura. Eu envio a palavra de libertação. Eu envio a palavra de solução de problemas. Eu envio a palavra do ânimo. Eu envio a palavra da alegria. Eu envio a palavra, Deus, que manda todos os demônios embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia e confia. Creia e confia. Testifique. Louve a Deus pela bênção. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que ainda não foram batizados e ainda não tomaram a sua decisão, que a palavra possa os atingir agora, Pai, e que eles possam ser compungidos e pedir o seu batismo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e te peço, crendo na vitória do amor divino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, Senhor, graças a Deus. Eu não quero ir embora. Eu não queria ir embora. Oh, meu Pai, eu ficaria mais um pouco, mas o tempo não permite, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Mas eu creio que todo mundo está feliz, né, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos da internet também puderam sentir o que nós estamos sentindo aqui, irmãos. A atmosfera é muito boa. A atmosfera é muito boa, irmão. Graças a Deus. Sara, você passou para mim aqui? Eu vou ler o nome aqui dos irmãos que acompanharam conosco. Irmão Ismael e família aqui em Congonhal. Deus abençoe o irmão Ismael, filho do pastor Vicente. Irmão Carlos Sapucaia, Rio de Janeiro. Pastor Vicente, irmã Cizinha em Três Corações, Deus abençoe. O tio Doni, a tia Marildo e o Lucas em Varginha. O irmão Marcelo está aqui, já falei. O pastor Doni, a irmã Luci, a irmã Naná, irmão Evandro, o Nicolas, o Lincoln, a Sofia lá em Varginha. Deus abençoe, pastor. A irmã Tatá e o irmão Cacá também lá em Varginha. Rosa Camara, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Irmão Tiago, nosso evangelista, lá em Carmo de Minas. Deus abençoe, irmão Tiago. Irmão Olavo, em Três Corações. A irmã Maria, Deus abençoe. A irmã Avelina Miranda, em Betim. A irmã Rosa Fulcher, em Canoas, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmã Rosa. Aqui a família de irmão Moraes, pedindo oração, mas o pastor já orou, para o Henrique, para o André, para o Tiago. Irmão Marcelo, ele diz, solicito mais do Espírito Santo e oração pelos meus queridos irmãos na fé e do pastor Weber Cordeiro e sua família. Deus abençoe o pastor Weber. E obrigado e que Deus abençoe a todos. A irmã Maria José e o irmão Joel, em Carmo de Minas, os pais do irmão Tiago. E Vilma Goulart Camilo, no Facebook. Ela não falou de onde, mas de qualquer maneira, Deus abençoe a irmã Vilma. A irmã Tatá pede oração pela viagem que eles vão fazer. Inclusive a irmã Regis vai viajar. E a próxima terça e quarta, né? Para que Deus os guarde e os livre de todo mal. Então, são esses irmãos. Deus abençoe a todos. O pastor Júlio falou que ele deu de começar no assunto só, né? Então, quem sabe domingo que vem ele já não continua aqui para nós. Já está convidado, né? O senhor vê lá com o pastor Donizete, né, com o pastor Vicente. A presença do senhor aqui é muito bem-vinda. Nós aqui do Porãozinho, né, irmão Antônio? Nós aceitamos o pastor aqui de qualquer dia que o irmão puder vir. E o irmão também, o irmão Johnny aqui, está convidado o dia que o irmão quiser. Todo que está na Satuba, um pouquinho longe, mas o irmão estando aqui, se puder, né, puder vir. Qual é o pastor lá? Pastor Ramos Maia. O pastor conhece ele lá. Então, manda um abraço fraternal para ele. E assim que o irmão estiver aqui, está convidado para vir no Porãozinho. O irmão percebeu tudo simples. Mas você viu, né? Glória a Deus. Pastor, faz a oração final.
Vamos, igreja, tem de pé. Pai Celestial, ainda foi feita menção aqui de pedidos de irmãos que vão viajar. Levanta minhas mãos, que o Senhor guarda na ida e na volta. E agora, Senhor, nós vamos sair do santuário, mas não dessa atmosfera, não dessa unção, Pai, não da presença do Senhor. Que a presença do Senhor continue conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor guarda-nos de volta para nossos lares, Pai. E que o Senhor continue protegendo os meus irmãos, Pai. E abençoando esse ministério, pastor Vicente, pastor Donizete, Pai. Que a unção do Senhor sempre seja sobre esses ungidos homens, Pai. E sobre a tua igreja. Sela este culto em nossos corações, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Até nos encontrar. Até nos encontrar. Deus abençoe. Se você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada, um abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chame Jesus. Se seus olhos perderam o alvo, chame Jesus. Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende todas as vezes.